Olá, meu nome é Franciele Antônio e eu faço parte do projeto de extensão Universo Acessível. Sou bolsista desde 2021 e hoje meu projeto, junto com minhas colegas Mariana Ferreira Gomes e Maria Clara Alvarenga, é sobre Desvendando o Universo, um livro falado como ferramenta educacional inclusiva na astronomia. Nossa orientadora é a Silvia Lores Martins. Bom, devido à pandemia do Covid-19, todas as atividades de ensino elas tiveram que se readaptar. E o impacto sofrido nas pessoas com deficiência visual teve como agravante o isolamento social, visto que a maioria dos materiais educativos eles utilizam materiais táteis. Então, dessa forma, o Universo Acessível, em parceria com o Instituto Benjamin Constant, encontraram como uma solução para diminuir esses impactos a criação de ferramentas de áudio. Bom, então os nossos objetivos são explorar as novas ferramentas de áudio para poder reduzir os impactos causados pela Covid-19 na educação da astronomia e adaptar os conteúdos que estavam em produção antes da pandemia, que estávamos construindo, para o formato de áudio. E por fim, esperamos desenvolver os livros falados e publicá-los em parceria com o Instituto Benjamin Constant. Bom dia a todos, meu nome é Maria Clara, sou aluna e bolsista ProFaex do projeto. Agora irei explicar um pouco sobre a metodologia de criação e produção do livro falado. Bom, o primeiro passo é a produção textual do livro, onde todo o material deve estar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e respeitando todas as competências de cada série, sendo usadas do ensino médio e do fundamental. No caso dos livros falados, o material usado dessa base e as competências estão relacionadas à disciplina de biologia ou ciências e é usado tópicos relacionados à Terra e universo. Feita esse primeiro passo, partimos para o segundo passo, que é a gravação desse conteúdo. A leitura é feita em um estúdio por um radialista contratado pelo Instituto Benjamin Constant. A gravação deve ser feita com uma leitura branca. O que é uma leitura branca? A leitura branca é uma leitura bem pontuada, clara e viva, sendo, então, sem utilização de dramatização. E também são feitas adaptações para a tecnologia assistiva. E para auxiliar nessa gravação, se usa o software SoundForge. Finalizando esse segundo passo, partimos para o terceiro passo, que é a edição e revisão, onde é feita a comparação da parte textual com a parte gravada e marcações de possíveis erros e diferenças presentes nesses dois materiais. Com todos esses processos e passos finalizados, o livro é publicado e cadastrado no ISBN. Bom, aqui, só para descrever a imagem que está nesse slide, temos um computador, um microfone e um livro que está sendo gravado usando esses instrumentos. Bom, mas o livro falado não é um audiobook? Bom, esse questionamento pode surgir e é normal, já que quando ouvimos falar de um livro falado, é normal fazermos essa comparação ou até mesmo pensar que são a mesma coisa, mas não são. O livro falado, como já foi explicado, é feito a partir de uma leitura branca e com uma tecnologia assistiva, e tem como ponto principal fazer com que o leitor construa o significado do conteúdo, e não o ledor, que no caso é o radialista. E a partir desse ponto, permite a autonomia por parte do leitor na sua interpretação. Já o audiobook permite a dramatização, por conta do desdobramento artístico da obra literária que está sendo gravada, permitindo assim a utilização de trilha sonora e efeitos especiais. E somando todos esses aspectos, orienta assim a interpretação do leitor conforme o autor da obra utilizada.
Olá, meu nome é Mariana Gomes, eu sou aluna de Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu faço parte do projeto Universo Acessível desde o ano de 2019 e fui bolsista do projeto pela Profaex do período de abril a novembro de 2021. Bem, para falar um pouquinho sobre os nossos resultados nesse ano, nesse último período de pandemia, por primeiro, nós conseguimos publicar o nosso primeiro livro falado do projeto em maio de 2021, em parceria com o Instituto Benjamin Constant, com o título de Desvendando o Satélite Natural da Terra em formato de livro falado. Nós visamos nesse livro abordar alguns tópicos da BNCC acerca da Terra e do Universo, especificamente para o Ensino Fundamental 2, mas que pode ser estendido para séries avançadas, como o Ensino Médio. Então, nesse livro, nós abordamos especificamente a Lua, então falamos sobre as fases lunares, falamos sobre os eclipses, sobre o relevo, sobre a formação de crateras, sobre planícies e mares na Lua, e esse tipo de assunto, que é contido na BNCC. E como um resultado lateral a esse, o nosso livro ele foi inserido no acervo do IBC, então hoje ele faz parte de um dos 364 livros falados disponíveis no acervo, e então ele fica assim disponível em formato MP3 e fica disponibilizado virtualmente em âmbito nacional a qualquer instituição pública que atenda aluno com deficiência visual e que deseje fazer uso desse tipo de tecnologia assistiva. E, por fim, temos aí como outro resultado a gravação do livro falado sobre constelações, que já foi gravado, mas que está aguardando aí a publicação e o cadastro do ISBN também. Mas para a gente conseguir entender um pouco melhor, qual é o valor assim desses resultados nesse período de pandemia, é bom a gente compreender quais são as vantagens do uso desse tipo de ferramenta dentro da educação, já que não é uma ferramenta muito difundida, geralmente, no ensino formal. Bem, por primeiro, ao contrário do material tátil, que precisa ser avaliado, como, por exemplo, já fizemos uma lua tátil, já fizemos um sistema extrasolar tátil, eles precisam ser avaliados pelos alunos do Instituto Benjamin Constant para poder ter ali um retorno sobre aquilo que é preciso ser corrigido, aquilo que precisa ser aparado no material, aquilo que precisa ser mudado de material utilizado e tudo mais. Já esse recurso, que é uma tecnologia assistiva, a gente já tem uma noção de que ele é útil, porque ele parte da própria avaliação e da necessidade do aluno com deficiência. Então, isso é uma coisa que a gente pode observar, por exemplo, dentro dos relatos que são presentes no Manual de Produção do Livro Falado, que foi produzido pelo Instituto Benjamin Constant e que foi uma das nossas principais referências para esse trabalho. E justamente por isso a gente consegue observar o quanto que o livro falado ele promove a inclusão e a autonomia do aluno. O livro falado ele permite ali o engajamento de um público heterogêneo no ensino de astronomia, porque tanto alunos videntes quanto cegos ou com baixa visão conseguem fazer uso desse material, e alunos surdos também conseguem ter acesso ao material transcrito, e também promove essa autonomia do aluno na interpretação do conteúdo justamente por conta da leitura branca. O fato de existir ali uma leitura branca e bem pontuada permite que o aluno ali consiga interpretar e ter a sua própria experiência com o livro, ao contrário, por exemplo, do audiobook, como já foi descrito. Esse é um dos principais fatos que os próprios alunos avaliam e comentam nos relatos sobre o livro falado. E um segundo ponto muito positivo para a gente é porque ele é de baixo custo e de maior replicação em relação às produções tanto em braille quanto às produções em termoforme, que são as produções usadas em cadernos táteis e cadernos texturizados. Então, nesse tipo de material, a gente demanda aí um pouco mais de custo, também nas impressões em 3D são mais custosas. Então, nesse sentido, a gravação de um livro falado ela é bem mais barata, em questão de valor mesmo, financeiro, e também existe ali uma maior facilidade de replicação, porque ele é disponibilizado virtualmente, em formato MP3. E, por fim, nesse período aí de pandemia, uma das grandes vantagens para a gente é que ele resguarda os alunos em termos de segurança e saúde, já que boa parte dos materiais são táteis e aí fazem uso, acaba precisando de álcool em gel toda hora para poder higienizar, para um aluno poder usar e o outro usar depois. Nesses tempos de pandemia, aí, as ferramentas de áudio acabam se tornando grandes aliadas nesse processo de ensino de pessoas
com cegueira ou com baixa visão. Então, nisso a gente também tem ali um grande ponto, né, de resguardar o toque para conseguir passar o conteúdo sem perder qualidade também. E como os nossos próximos passos, por primeiro nós visamos aí publicar o livro falado Astronomia nas Culturas, que é um livro falado que visa abordar temáticas sobre as constelações e especificamente sobre a etnoastronomia, no sentido das constelações indígenas. Esse livro ele já foi gravado e ele está em processo de edição final para poder a gente conseguir cadastrar o ISBN dele. Como um outro passo que a gente visa aí conseguir ainda nesse primeiro semestre é a gravação do livro falado sobre a história da astronomia, que está atualmente em processo de revisão, depois de ter sido escrito. E, por fim, a gente também visa aí explorar outras ferramentas de áudio, como a sonificação, que nos permitiria abordar temáticas que são, por exemplo, próprias da graduação ou temáticas no ensino médio, como, por exemplo, o diagrama HR, e temáticas que fazem uso de gráficos e de muitos dados, porque a sonificação ela visa transformar ali os dados e as imagens em sons, né, para que uma pessoa, por exemplo, cega com baixa visão consiga ali fazer uso e manipular esses dados de uma forma melhor. E também os podcasts de forma complementar, tanto no ensino informal quanto no ensino formal. Enfim, é isso, né? Essas são as nossas referências. E obrigada a todos, né? Caso alguém queira acessar o livro falado especificamente na íntegra, pode acessar tanto por esse código QR quanto pelo link que eu vou deixar no chat. E também convido vocês aí a acompanhar a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Qualquer pergunta, estamos aí para responder. Obrigada, novamente.